Oi, sou a Gabi Xavier e voltei atrasada, eu sei, pra falar do episódio 9 de The Promised Neverland e eu não desisti de vocês, porque vocês não desistiram de mim, então se vocês querem sempre que eu continue voltando, geralmente às sextas-feiras à noite pra comentar Neverland segunda temporada, comenta aqui embaixo. Comenta, Gabi, eu ainda tô assistindo, ou tem alguns que falam que não estão assistindo, mas gostam dos meus vídeos, se você quiser me apoiar, comenta, deixa o like pra fortalecer e eu saber também, compartilha esse vídeo com o máximo de gente da Fazenda que fugiu ou não, pra que eles voltem, pra que a gente comente Neverland até o final dessa temporada, que parece muito que é a última, gente. Parece cada vez mais. Vamos comentar tudo sobre esse episódio que continua com esse ritmo acelerado, parecendo que as coisas estão mesmo indo pro fim, mas acrescentou um plot twist, uma virada, um negócio que não tinha como a gente prever, mesmo lendo o mangá. Vem comigo comentar, se inscreve se não for inscrito. Vamos lá. Lembrando que temos estampas exclusivas de animes aqui do canal, é coleção minha, que eu fico muito feliz, idealizada pra vocês, já tem de vários animes e com o tempo a gente pode criar mais, de repente, de Neverland, se quiserem deixem ideias. Eu tô vestindo uma de Hunter x Hunter, tem promoção no link aqui embaixo, vê lá outras de Shingeki no Kyojin, Demon Slayer e outros animes, tudo muito feito com carinho, se você quiser, compra lá, me ajuda muito e me marca nas redes sociais pra eu ver. A gente terminou o outro episódio, o último, numa cena super impactante, o episódio que em geral a galera concorda que foi o melhor até agora do anime, o episódio 8, e foi quando a Emma chegou no meio do caos, da destruição, tudo que o Norman causou, escondido, ou tentando que fosse escondido, né, porque a Emma logo sacou, já entenderam, a cidade explodiu e eles chegaram antes do Norman colocar a mão na massa e ele mesmo matar um demônio, que no caso era um vô tentando salvar a neta. Aliás, meia culpa. No último vídeo eu acabei editando, conseguindo tirar a parte que eu falei errado, mas eu confundi a neta desse senhor lá que tinha ido no templo, falando que a neta dele era a mesma que estava carregando o bebezinho, os dois pobres que perderam os irmãos, e não, são demônios diferentes, embora os irmãos demoninhos, quase monstrinhos, também tenham aparecido no final deste episódio 9. Bem, mas a interpretação é igual, ele era uma pessoa que já tinha conhecido a música, que já tinha recebido seu sangue amaldiçoado e realmente para proteger a si mesmo, por medo, e a sua família, porque se ele mostrasse para todo mundo que ele tinha um sangue daquele demônio que deveria desaparecer e não existir, ele seria morto, porque a gente já entendeu que nobreza, quem tá ali por cima da carne seca, quem tá controlando a sociedade demoníaca, assim como os humanos, são ambiciosos e não querem ninguém sem depender deles, eles querem controlar o pessoal ali de baixo, dando carne mais ou menos e lucrando com isso. Mas o episódio começa com o debate entre os amigos, e a Emma, ela é muito passional. E eu vou ser bem sincera, eu acho que o anime em si, ele tem sido mais explícito, até pela rapidez, não tem enrolado, pra mostrar uma mensagem mais positiva. Eu sei que muitas vezes as pessoas gostam de um conflito e personagens que querem matar a todos, e como assim a Emma está defendendo demônios, e na lógica mais simples e prática, com certeza, você pensa assim, poxa, demônios comem pessoas e eles merecem morrer. Só que você percebeu, nesse episódio, que de repente, numa inversão total, a gente viu na fala daquele velhinho que 15 anos atrás ele encontrou um ser humano e só depois desse encontro que ele percebeu que o ser humano pensa? Que ser humano tem sentimento? Que ser humano se preocupa? Porque para eles, na visão desses demônios, que já estão acostumados com uma sociedade que o humano é só carninha de fazenda igual do boi que você compra no açougue, para eles humanos eram aquilo, um pacotinho que eles compravam no mercado. Então, não é que a gente não entenda o sentimento daqueles que passaram por Lambda ou outra fazenda qualquer e que queira vingança, mas é interessante que o anime, ele tá se esforçando um pouquinho mais diretamente para trazer uma mensagem absolutamente positiva, que é veja os dois lados e talvez o caminho do amor funcione. Assim, vamos ser sinceros, realmente se a gente for bem cru aqui no mundo real, esses discursos de protagonistas puro amor na vida, na realidade, não funcionam muito. Mas infelizmente, porque as pessoas podiam ser mais queridas, né? Eu até gosto de uns conflitos reais e polêmicas e sangue, essas coisas na ficção. Mas de vez em quando é bom a gente ter uma mensagem mais queridinha, ainda mais quando é um anime que, querendo ou não, eu aqui com meus quase 30 anos, você talvez passando de 30 anos, mas é uma história que pega um público infantil bem grande, né? Verdade seja dita. E nesse diálogo da Emma com o Norman, ela fala, Norman, já tô sabendo que você tá fragilizado, eu olho pra você e eu vejo uma criança que eu conheci lá na fazenda sofrendo, chorando e querendo carregar o peso do mundo nas costas, e ela fala pra ele, você querer ser um deus e você não é um deus, você não precisa ser um deus. Ela nem sabia que o Norman tava tendo convulsão, que já tava na 4ª fase, nem os aliados do Norman sabiam,
dia, esse episódio deixa isso bem claro, ele estava escondendo suas fragilidades, fraquezas e morte quase chegando de todo mundo, e mesmo assim, ela, que conhecia o amigo, sua personalidade e seu coração, sabia que tinha coisa errada. Ela fala, Norman, você é bondoso. Ele era muito mais altruísta do que o Ray. E hoje você vê o Ray apoiando muito mais os planos da Emma do que o Norman. O que aconteceu? E eu, de novo, vou trazer aqui algumas diferenças. No mangá, a gente tem um Norman separado de Emma e Ray por mais tempo. Pelo menos por cerca de 1 ano a mais. Ele tá fisicamente diferente, ele tá com personalidade diferente, e talvez por isso que o resgate da Emma de trazer o amigo de volta não seja apenas um recurso de aceleração do roteiro, porque a história está correndo, com certeza, mas também faz sentido se a gente pensar que ela está resgatando o amigo à sua essência agora, sem ele ter passado por tantas coisas e principalmente sem ele ter se embrenhado numa camada política da sociedade demoníaca que sequer existe no anime. De novo, vou trazer aqui a minha opinião. Isso realmente enfraquece a narrativa, faz falta, mas também não foi super bem desenvolvido no mangá. Então, talvez por isso mesmo eles preferiram cortar. Não quiseram elaborar, melhorar essa construção no anime, então tira logo e não trabalha. Pelo menos até agora, não sabemos nome de família novamente, já falei isso. Não sabemos nada sobre nobreza, realeza, são só os demonhões, fortões e mauzões. E eventualmente tem uns que são bonzinhos. Talvez por isso, para muitos espectadores, tem um lado negativo também, né? Porque fica difícil você entender a complexidade da sociedade dos demônios se eles são tratados sempre como uma persona monstruosa que às vezes fala e dá amor para uns e para outros não. A Emma consegue trazer o Norman de volta, falando que ele não precisa mais correr sozinho, que dessa vez ela não vai deixar ele andar sozinho rumo à morte, rumo a um caminho que ele ia se arrepender com certeza. O Ray também se coloca, joga verdades na cara do Norman e os dois ali, amigos, irmãos, pessoas que o Norman sempre confiou, fazem ele desarmar. Enfim, eu concordo se alguém estiver falando aí que foi tudo muito rápido, mas eu não acho que foi forçado se a gente entender toda a linguagem que a segunda temporada está adotando. Pior é quando você tem um anime ou uma temporada que corre e desacelera e perde o ritmo. Agora que eles assumiram essa identidade, essa linguagem e esse tipo de roteiro, tá tudo meio que no mesmo esquema, né? Agora a gente só tem que aceitar se você gosta ou não de ver uma história contada dessa maneira. Por enquanto, tá agradável. Acredito que, para quem não tem expectativas do mangá, repito, pode estar até bem legal, embora com certeza não tanto quanto a primeira temporada. Isso é inegável. E quando eles recuperam o Norman, que a gente tem então esse respiro em que ele desabafa, em que ele chora e fala, mas eu não vou viver porque eu tô quase morrendo. Ele também recebeu medicação em Lambda, embora ele tenha mentido para os seus aliados, dizendo que porque ele era de Gracefield House, ele era especial e aí ele não tomava remédio, nada disso. Ele passou pelos mesmos experimentos, e até porque o cérebro dele era muito mais gostoso, porque ele era extremamente inteligente, então eles estavam lá injetando substância para ficar um cérebro bem gordinho e para que fosse uma carne deliciosa. E aí ele sofre os mesmos efeitos colaterais e ele já está numa fase extremamente avançada. Por isso a pressa de resolver tudo. Por isso a emergência de não ficar contemporizando, falando, ai, mas será que os demônios são bonzinhos? Não, ele quer resolver esse mundo porque era nesse mundo que a sua família ia viver. Ele até fala, eu não tô fazendo isso por vingança. Ele pede desculpa para os seus aliados depois. Desculpa, eu não tô pensando em me vingar. Eu tô pensando em criar um mundo para minha família, para os meus irmãos. E é isso que ele estava tentando. Mas agora parece que ele aceitou ficar ao lado da Emma, do Ray, e ele não quer ser aquela pessoa tão diferente de quem ele foi. Embora no começo ele vire para Emma e fala, chegaram tarde? Já era? Não foi tão tarde assim. É claro que vários demônios já se transformaram, comeram filhas, se mataram, tava um horror, mas com a chegada do Sonju, depois da música, eles conseguiram reverter um pouquinho esse quadro, trazer de volta da degeneração ali, da irracionalidade alguns outros demônios, e a coisa foi ficando melhor, porque à medida que os moradores já tinham o sangue da música, eles mesmos podem ficar ali se alimentando e dando esse remédio uns para os outros, né? E lembrando, assim que eles têm o sangue dessa mesma propriedade da música, o sangue amaldiçoado, todos eles ficam livres dessa possibilidade de se degenerarem, mesmo que eles não comam carne humana, jamais. E a história do velhinho ali só serve pra gente entender novamente, como eu disse, já adiantei, né? Que ele era um demônio
que foi salvo pela Mújica há 700 anos, ele se escondeu, porque como a gente sabe, todos ali que receberam sangue amaldiçoado, para que eles continuassem sendo uma sociedade submissa, que precisa comprar a carne de cima e dar dinheiro, não dá para ficar todo mundo igual na estrutura social, todos foram mortos, porque senão hoje todo mundo provavelmente teria recebido já o sangue da Mújica, tipo vacininha, remédio, não. A própria Mújica se escondeu e o velhinho do templo também. E para não dar na cara, ele não deu seu sangue para ninguém da família, porque vai um vizinho contar para outro e eles são descobertos, e ele mesmo continuava comendo a carne dos humanos, até porque, mais uma vez, ele não tinha esse sentimento de que os humanos eram bons, de que os humanos tinham coração, nada disso. Não fica claro, não tem qualquer revelação de quem era esse humano que ele encontrou há 15 anos se esvaindo em sangue. A gente até no primeiro momento poderia pensar, será que era o Minerva? Mas para ser uma pessoa tão importante e como o anime faz parecer que a morte do Minerva não faz tanto tempo, eu acredito que não. Podia ser apenas uma criança que fugiu da fazenda, podia ser um apoiador, sim, do Minerva, mas foi um humano que morreu e quando estava quase morrendo, esse velhinho o encontrou e ele, naquela situação, percebeu pela primeira vez, olha só quanto tempo ele existe, no mínimo 700 anos, e há 15 anos, pela primeira vez ele se deu conta de como os humanos são mais complexos do que uma carne embalada que ele comprava, e aí, muito tocado, ele aceitou e guardou uns pedacinhos de caneta, que eram os últimos pedidos no meio do devaneio total, quase na morte, que o humano teve, falando para ele entregar aquilo para crianças que fugirem da fazenda, para dar uma chance de esperança. E ele guardou por 15 anos e agora isso tá com Emma, Norman e Ray. E serviu para dar umas informações bem assim, ex-máquina mesmo, formas que o roteiro de novo tá achando para o quê? Fazer as crianças voltarem para Gracefield House e com chances de conseguirem entrar naquela fortaleza tão cheia de seguranças, mas vai ter um empecilho e é o plot twist do final, que não tinha no mangá. Porque esses pedacinhos de caneta mostravam o quê? O mapa de Gracefield House e mostravam as passagens e onde estava ali aquele elevador, o local em que eles iriam para o mundo dos humanos. Toda essa questão de promessa, que foi citada algumas vezes em Neverland porque faz parte de toda a construção mitológica desse universo desde o mangá e até na primeira temporada, isso foi basicamente abandonado, né? Porque tudo que eles fazem é achar o buraco de saída. No mangá, essa promessa teve um mecanismo para acontecer, para o mundo ser dividido, todo mundo se respeitar, e eles tiveram que buscar esse mecanismo e fazer modificações para conseguirem passar para o mundo dos humanos, para terem permissão, digamos que uma permissão extrafísica para eles passarem, né, ultrapassarem. Não era só uma disputa ou um perigo entre aqueles fisicamente presentes, né? É só o que eu posso falar sem dar muitos spoilers para quem ainda quiser ler o mangá depois. E depois da temporada eu indico que vocês leiam sim, tá? Porque apesar de eu reclamar bastante do final, tem coisas que estão faltando aqui que são interessantes. Aqui não, é tudo muito simples, então um mapa de Gracefield mostrando a passagem que não está fechada para o mundo dos humanos seria uma saída. E isso dá uma luz de esperança para o Norman e para os seus aliados também, porque a gente vê que mesmo a Barbara, que tava lá super sangue nos olhos e nervosa e falando que vai matar todos os demônios, quando ela encontra justamente aquelas crianças demoninhas que perderam os irmãos e estão quase em estado monstruoso, né, meio racionais, meio irracionais, o bichinho ali, o irmão bebê já é quase uma gosma, ela quando encontra, ela vê na menina chorando e pedindo ajuda, socorro, ela mesma. Então ela também, com raiva, querendo se vingar, porque ela diz que só queria se vingar, enxerga naquele ser alguém parecido com ela. Ela que nunca viu os demônios como outra coisa além de inimigos. Ela também percebeu, naquele instante, no mínimo, um motivo para ela hesitar. E ela hesita, dando tempo do Norman chegar e explicar que, gente, desisti, encontrei meus irmãos, eles jogaram aqui um discurso, o discurso me convenceu, tocou meu coração e agora eu sou paz e amor. Sim, foi meio rápido, mas foi bonitinho, vai. A gente agora tá entendendo que Neverland vai andar nas camadas mais superiores, no sentido de mais rasas, e a gente vai andando e se deixando emocionar quando dá. Todos os apoiadores, quase todos, aceitam muito bem o plano do Norman. Se você olhar assim, questões já simbólicas, tinha um que parecia estar reticente, porque no mínimo ele estava escondendo o seu rosto, Vincent. Vincent parece não curtir muito a ideia de não se vingar de demônios e ter que entrar na fazenda Gracefield House e escapar com a criançada, até porque entrar em Gracefield House é extremamente arriscado e no anime eles são um grupo muito reduzido, não tem aliados, não tem outras crianças. Eu sinto falta
foto de várias crianças que tem no mangá, mas não tem no anime, elas não estão sendo recrutadas, e Gold Pound, ai Gold Pound, não falei seu nome ainda nesse vídeo, pois é, saudades. Então é muito difícil. Para além da dificuldade, a gente vê que de qualquer maneira ele não curtiu essa reviravolta do seu chefe, que ele parecia muito fiel. E essa mudança no Vincent, ela é necessária porque tá tudo indo muito rápido, muito fácil, não tem personagens novos fugindo, então faz sentido que você pegue um secundário e faça um plot twist, uma dificuldade e até mesmo, por que não, um inimigo interno que vai tentar, pelo que a gente tá vendo, vender os amigos em troca de algum benefício. E a gente vai entender por que ele pode estar fazendo isso e porque provavelmente ele estava de máscara xingando muito Norman ali em silêncio, sem ninguém ver, fazendo caretas e depois faz o que faz. No fim do episódio já vamos comentar. Antes, Mama Isabela, não, Vovó Isabela. Isabela se tornou uma vovó ali pelo acordo que ela fez com Peter Hatry, o humano que está ambiciosíssimo, que acabou com James Hatry, o antigo Minerva, e que está comandando tudo porque ele é o porteiro. Ele é o humano que controla a passagem de todo mundo ali entre os dois mundos. E ele está negociando com um cara líder ali, aparentemente, no mínimo das fazendas. A gente não tem, de novo, realeza, rainha e toda a questão que a gente tinha, pelo menos explicitamente no mangá. Até agora, esse é o demônio de mais alta patente que apareceu para nós, no anime de Neverland, e ele negocia com Peter Hatry. A Mama Isabela fez algo que eu fiquei feliz, porque foi lógico, não foi difícil acertar, porque eu consegui teorizar e estava correto, que é, ela achou uma forma de atrair as crianças de volta para Gracefield. Quando eu vi que o anime traria a Isabela um pouquinho mais ativa, mais do que apenas aparecer na cena final para ser impactante, eu fiquei pensando, como que ela pode ser usada para fazer algo com as crianças se a criançada está no mundo afora e ela está em Gracefield e não pode sair até recuperar as crianças. Só faria sentido se ela raciocinasse como as crianças pensam e fizesse o quê? Manipulasse as conversas por rádio. Foi exatamente o que ela fez. Eu pensei, acertei alguma coisa no meio dessa confusão? E ela faz isso também, porque nas pesquisas e buscas no abrigo que as crianças fugiram, né, que os caras chegaram, invadiram, enfim, eles estavam com um rádio a menos. Então ela somou essa informação, entendeu como as crianças se comportam e manipularam as informações para que eles soubessem que as crianças todas de Gracefield seriam entregues para outra fazenda. Na verdade, eles falam que seriam entregues, né? E ali na conversa e nos pensamentos do Norman, que já conhecia a Lambda e conhecia um plano de transformar todas as crianças, fazendas, entregas e carnes em Lambda, ou seja, crianças que não precisam mais passar por uma criação tão cara, que é ter uma mama e um orfanato, e escola, e creche, e pessoas sendo felizes e família, não. É um experimento, um laboratório em que o cérebro é constantemente alimentado e só assim as crianças já têm um material precioso, delicioso e nutritivo, né, na verdade. E por isso, sabendo desse plano de transformar tudo em Lambda, sabendo da emergência e da possibilidade de entregarem seus irmãos, incluindo o Phil, né, que é muito citado sempre, para uma fazenda, uma colheita, o que seja, a Emma fala, a gente vai voltar e vai salvar todos os irmãos. Só que voltar para Gracefield é extremamente perigoso, mas eles têm um mapa do pedacinho de caneta que foi acrescentado. Mas e aí? O quanto eles não vão passar por perigos de qualquer maneira, porque é uma fazenda extremamente reforçada e, como o Ray mesmo cogitou, poderia ser uma armadilha. Se eles estão esperando que as crianças entrem, a armadilha vai se tornar ainda mais perigosa. Vão estar super armados, super esperando que as crianças retornem. Não sei como será a construção e desenvolvimento da vovó Isabela no anime, como eles resolveram fazer inversões aí no Vincent, por exemplo. Eu acho que isso pode acontecer ainda também com a Isabela, mas tô curiosa, bem curiosa inclusive, quero saber o que vocês estão pensando aí. Qual foi a moeda de troca, aquele cochichinho no ouvido da Isabela para ela aceitar ser a vovó e lutar contra suas próprias crianças, que de um jeito meio distorcido ela ama de qualquer maneira. O que será que ofereceram? O que ela está pensando? E como será esse retorno que parece que vai acontecer finalmente das crianças para Gracefield House? E como a gente vai entrar em Gracefield House, talvez tenha uns jogos intelectuais, umas coisinhas interessantes que podem atrair o público que gostava da primeira temporada. Quem sabe, não custa a gente ter esperança. E na canetinha ainda tinha, porque sim, não sei porquê, há 15 anos, né? Não faz muito sentido, mas tudo bem. Há 15 anos já existia uma droga ali descrita, receitinha da farmácia, na caneta que eles receberam, pedaço de caneta,
para que eles pudessem resolver as convulsões e efeitos colaterais dos estudos em Lambda. Então, produzindo essa medicação, Norman e todos os seus aliados ali que escaparam com ele não morreriam. Então agora o Norman pode pensar com calma. Essa é uma notícia super boa, uma estratégia muito fácil, sim, mas a gente entende que está acontecendo essas coisas em Neverland. Mas aí vamos falar do plot twist final. O que acontece é que o Vincent traiu os seus amigos, aparece no final, escondidinho, usando o rádio, ninguém vendo, provavelmente todos dormindo. E por que ele fez isso? Além de trazer uma dificuldade a mais para as crianças em um arco que já está muito acelerado e parece não ter tantos perigos, já que eles cortaram tantas coisas, faz sentido que o Vincent, se a gente parar para pensar, esteja cético, falando: meu chefe me traiu, e já que ele me traiu e tá me levando para uma estratégia de invasão que é super perigosa, então eu vou me salvar. Eu vou fazer um acordo e provavelmente ele vai tentar achar uma solução dele ir pro mundo dos humanos, dele não ser morto, já talvez com a certeza que ele seria morto de qualquer maneira porque é um plano suicida. Tô chutando um padrão de personagens, né, traidores, que geralmente pensam assim, eles acreditam que o plano dos seus aliados vai por água abaixo e eles tentam se salvar sozinhos. E já que o Vincent tinha uma admiração muito grande pelo seu chefe, mas aqui o Norman o traiu e falou: desculpa, é isso mesmo, talvez o seu vínculo tenha sido facilmente quebrado. É um artifício, é um plot twist exclusivamente pro anime, dá uma quebradinha no coração aqui se você pensa que isso não aconteceu no mangá, mas é uma história completamente nova e, sinceramente, em questões de roteiro, eu acho que pode acrescentar algo bem interessante, porque eles vão ter um traidor dentro do grupo e isso pode os prejudicar pra caramba nessa reta final, nessa provável missão final que seria em Gracefield House. Assim como no mangá, eu acredito que como começou em Gracefield, vai terminar em Gracefield, o que significa que poderiam faltar pouquíssimos episódios para terminar essa história no anime. Eu sei, vai passar muito mais rápido do que a gente imaginava, vai terminar logo mais, não sei quando, se for terminar aqui, mas eu acho que não dá agora, depois de acelerar tanto, frear, né? Como eu disse, tem que manter a coerência de ritmo, de roteiro e estão mantendo, né? Então vamos ver como é que vai terminar isso tudo. Quero saber se eles vão me trazer mais plot twists, mais mudanças, inclusive, de personalidade de alguns personagens. Me diz o que você achou desse final, da aparição de vovó Isabela, que ganhou, né, uma promoção de cargo, né? E em breve, se ela conseguir capturar todas as suas criancinhas, vai ganhar ainda mais. O que você achou deles transformarem ou quererem transformar todas as fazendas numa espécie de lambda, mas ainda mantendo fazendas de produção em massa porque eles querem lucrar com os plebeus, né? Sociedade de demônios enxerga humanos apenas e unicamente como negócios, como carne, como fazenda, e a gente vê isso cada vez mais, de forma suave, bem superficial, mas cada vez mais. A mensagem de Neverland no anime é bem bonitinha, bem positiva, e talvez o final seja mais positivo também que no mangá. Não espero mais tantos impactos, mas quem sabe? Ainda posso ser surpreendida. Me diz o que você tá achando, deixa o like. Lembrando que saiu no sábado o vídeo dessa vez por uma exceção que eu já explico pra vocês o que tá acontecendo, principalmente nas redes sociais, então me segue lá. Mas, geralmente, vídeos de Neverland, se vocês quiserem que eu volte, comenta aqui embaixo pra eu saber. São sexta-feira à noite, toda semana. Espero vocês, se inscreve pra gente se ver em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!